Para quem não viu, Clip Studio lançou uma atualização agora, no dia 28 de julho. É uma atualização que é a 5.1 para Windows, macOS, iPad, iPhone e Android. O que mais me chamou a atenção, que é o que está me trazendo a fazer esta live, seria essa funçãozinha aqui, ó. Eles adicionaram, finalmente, depois de muitos pedidos e uma campanha forte, global, mentira, para adicionar o Lab Slider, né? O famoso Lab Slider. Porque eles tinham o slider de RGB, eles já tinham outros sliders clássicos, mas o Lab Slider é algo que eu gosto muito e eu quero explicar para vocês o porquê que eu uso. Então hoje vai ser um momento que eu vou explicar o porquê que Lab Slider ele é muito legal e porquê que talvez você gostaria de usar. Não acho que é algo fundamental para você usar, mas ele ajuda muito em algumas situações, que também você consegue fazer de outras maneiras, mas enfim. É uma coisa que muitos artistas se acostumaram a utilizar, principalmente porque artistas muito influentes usam Lab Slider, né? Então, aqui da nossa comunidade, com certeza, o Mike Azevedo foi, pra mim, a pessoa que começou a utilizar e a divulgar a palavra do Lab Slider. E isso nas lives, nas campanhas beneficentes que a gente faz e tal. Eu comecei a usar também, eu gostei muito porque ajuda bastante em algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês. E outros artistas começaram a utilizar, então a gente tá nesse movimento aí de Lab Slider, mas de novo, não precisa utilizar o Lab Slider, tá? Você não é um artista pior de nenhuma forma porque você não usa ou não entende o que é Lab Slider. Porque o conceito que é mais importante. Se você entende o conceito do porquê que ele é interessante, talvez valha a pena você testar ou encontrar alternativas para fazer isso no programa da sua preferência aí, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona o Lab Slider, tá? Foi o que mais me chamou a atenção dessa atualização, mas tem outras coisas super interessantes aqui também que eu recomendo que vocês deem uma lida. Ainda está na versão do Update Pass, então é uma versão paga. Então não é na atualização padrão que eles colocaram essa função, se eu não me engano. Eu acho que para acessar essa função você precisa do Update Pass, que você pode testar com antecedência algumas das funções. Não é uma versão beta, porque o beta já estava acontecendo antes dessa atualização, pelo que eu fiquei sabendo pelas minhas fontes, né? Já estava rolando um beta com essa atualização, porque eu tenho informação privilegiada, eu tenho informantes ali, meu. Quem será? Quem será que é minha informante, né? Oh, que susto. Apertei um botão sem querer, pessoal. Se você tem que comprar o Clip Studio e você paga esse Update Pass aqui. Eu pago ele porque, né? Aqui, né, galera? Sabe como é que é? Eu faço todo o sacrifício do mundo por vocês, né? Vamos para o clipe. Vamos para o Clip Studio. E aí eu já deixei aberto aqui o Clip Studio. Temos aqui a abinha de Color Slider, que já existia. Que antes tinha o HSV, como eu comentei, o RGB e também a gente tinha o CMYK, certo? E agora, se você clicar nessa setinha, você pode escolher o Lab Slider, certo? Olha que belezinha, olha que belezinha. Como que funciona o Lab Slider, pessoal? O que é o Lab Slider? Ele basicamente é uma separação das cores em 3 sliders diferentes, em 3 eixos diferentes. Cor, espaço de cor, é super interessante a gente imaginar como se fosse algo tridimensional mesmo, né? Que a gente tem 3 eixos. Então a gente pode ter o eixo X, Y e Z. Tem um GIF muito legal, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não quero complicar demais, tá? A gente vai simplificar esse papo, mas é só pra mostrar que existe essa parada. Seguindo nessa linha de tridimensionalidade das cores, né? Isso aqui é uma versão bem simplificada do que seria o Lab Slider, né? Então a gente tem o L, o eixo L, que seria o eixo Z, né, de um programa tridimensional. Tem o A e o B, certo? O L, ele é o quão claro ou quão escura é a sua cor. O A é o quão verde ou vermelha é a sua cor, né? O quanto de verde e vermelho tem a sua cor. E o B é o quanto de azul, né, de blue, ou de amarelo tem a sua cor. De forma resumida, a gente pode considerar que o eixo B seria a temperatura de cor, tá ligado? Porque a gente vai de cores frias para cores quentes e a gente consegue passear nesse ambiente tridimensional mexendo nos 3 sliders.
tridimensional porque, literalmente, você pode criar um gráfico tridimensional desse espaço de cor. Isso não é para o Lab Slider. Isso, na verdade, é para qualquer espaço de cor. Qualquer coisa que você tem 3 eixos, você consegue criar uma visão tridimensional. Então, isso aqui, por exemplo, seria o que é a visão do Lab Slider. É óbvio, né, que a gente vai ter mais cores para o amarelo, por exemplo, né, para um marrom, e até isso muda dependendo da idade das pessoas, né, que a gente vai enxergar mais algumas cores, menos outras cores. Alguns espaços de cor vão ter naturalmente mais cores do que outros, né? No computador a gente vai ter um espaço de cor diferente do tradicional, por exemplo. Mas olha que legal, tá vendo que a gente tem o eixo L aqui, e aí a gente tem o verde, ó, a gente tem o azul, a gente tem o vermelho, né, o amarelo, tá vendo como esse espaço tridimensional funciona? Isso aqui é super interessante. Mas, de novo, isso aqui é só uma forma de você visualizar qualquer espaço de cor. Isso não é uma exclusividade do Lab Slider. Todas as cores, todos os formatos de cor, os espaços de cor, funcionam com essa mentalidade, tá? Marco, eu preciso decorar isso 3D para usar o Lab Slider no Clip Studio? Claro que não. Claro que não. Eu vou te ensinar aqui uma forma de você tentar memorizar os sliders mais importantes e usar aí na tua pintura da forma que você prefere, tá? Então é o seguinte. Agora, traduzindo tudo aquilo que eu estava mostrando para vocês, aqui a gente tem os 3 eixos. Então, esse eixo L aqui seria a altura, né? Seria o eixo Z aqui, que seria a claridade da sua cor. Então, no 0 a gente tem as cores mais escuras e no 100 a gente vai ter a cor mais clara possível combinado com os outros 2 eixos, certo? O eixo B é aquele que eu falei que seria a temperatura da sua cor. Para mim, os eixos mais importantes seriam o eixo L e o eixo B. Porque aqui você vai controlar a temperatura da sua cor e aqui você vai controlar a claridade da sua cor. E o eixo A? O eixo A você vai combinar com o eixo B, né? Obviamente. Mas ele serve muito mais para você tingir a sua cor do que qualquer outra coisa, né? Você pode, obviamente, mudar a temperatura, mas tá vendo que se eu deixar o eixo B sempre para a direita, eu vou ter cores bem quentes aqui? É claro que cor quente, cor fria é uma questão de contexto, mas é um jeito fácil de você memorizar. Se você deixar sempre para a direita, você vai trabalhar com cores mais quentes do que se você deixar para a esquerda. Olha como, mesmo colocando o A lá para a direita, eu vou ter uma cor que ela é naturalmente mais fria do que as outras, entendeu? Então você pode pensar dessa forma. Uma outra coisa que é muito importante dos outros 2 eixos, o A e o B. A gente calcula o A e o B, e aqui ele está calculando para a gente, ó, menos 128 e mais 127. Não tem 128, não sei porquê. Mas é uma exclusividade aqui do Clip Studio. Cada programa vai interpretar de uma maneira, né? Mas quanto mais para a direita eu tenho os meus sliders, mais saturada é a minha cor. Quanto mais próximo do 0, mais desaturada é a minha cor. Olha que interessante. Então, se eu pegar aqui e eu pintar usando os 2 sliders de baixo no 0, 0, eu vou ter uma cor acinzentada. Perfeito? Se eu mover um pouquinho para a direita o slider B, eu começo a colocar cor, mas olha aqui como ele está movendo na nossa color wheel. Olha como ele começa a saturar um pouquinho só. Aqui eu tenho um cinza um pouco mais quente. Se eu coloco o slider B aqui um pouquinho para a esquerda, eu vou ter um cinza mais frio. Olha que legal. E quanto mais eu vou para a esquerda ou para a direita, percebe aqui no meu color wheel. Quanto mais para a esquerda eu vou, mais saturada fica a minha cor, ó. Se eu aproximo do 0, menos saturada é a minha cor. Eu posso combinar isso com os 2 sliders, ó. Tá vendo? Que para saturar a cor eu tenho que mover ou para a esquerda ou para a direita. Beleza? É essa função que vocês têm que decorar. Basicamente é isso que a gente tem que decorar no nosso Lab Slider. O pessoal falou do 128, né, e do 127. Do menos 128 e do 127, porque são 256 bits de cor e eles contam o 0. Perfeito. Mas se eu não me engano,
O Lab Slider em outros programas, eu acho que ele pode ir até 100. Isso vai depender do programa, tá? Enfim, mas eu não vou entrar nessas minúcias aqui. Lembra o que você precisa decorar dessa brincadeira toda aqui. O L é o mais importante e o B, ele é onde você vai controlar a sua temperatura, e o A você vai tingir se você quer mais vermelho ou mais verde a tua cor, né? Você vai fazer uma combinação. E como tem a pré-visualização das cores aqui, ó, o slider move, né? Ele muda, tá vendo? Fica muito fácil de você saber como que você vai utilizar. Eu, particularmente, eu não uso só o Lab Slider. Eu uso o Lab Slider combinado com a Color Wheel. Eu gosto muito de usar a Color Wheel com esse triângulo de cores aqui. Por que o triângulo e não o quadrado? Porque no quadrado a gente ganha um eixo morto, que basicamente é um eixo inteiro de cor preta, tá vendo? Ó? Esse eixo inteiro aqui é uma cor preta. Quando a gente transforma para triângulo, a gente pega essas duas extremidades do preto aqui e junta. E aí ele forma o triângulo. Então percebe que no triângulo a gente não tem esse eixo morto de cor. Tendo esse eixo todo preto aqui, eu tenho, nesse caso do quadrado, eu tenho mais cores cinzas. Entende? Com o triângulo, eu tenho uma possibilidade de cores mais saturadas e tal. No final das contas, é a mesma coisa, é só você entender o porquê que um é diferente do outro. Não é melhor ou pior, é só uma questão de diferença mesmo. Mas eu acredito que com o quadrado a gente tem mais cores acinzentadas para selecionar sem querer, assim, sabe? Se você não quiser. Mas por que eu uso os dois combinados e para que eu uso o Lab Slider? É aqui que eu quero falar para vocês o porquê que o Lab Slider ele é muito legal. Porque o Lab Slider, se você travar aqui a sua luminosidade, né, a claridade da sua cor, e só trabalhar nos outros dois eixos, você vai poder alterar a sua cor sem alterar o seu valor. Cada cor, cada variação de cor, ele vai ter um valor intrínseco a ela, certo? Mas olha que legal, se você estiver separando, por exemplo, a sua imagem numa região onde você tem uma área escura, tipo essa aqui, ó, uma área escura que vai aqui no 10, por exemplo, tá? E aí na outra área da sua ilustração, você vai trabalhar em tons médios aqui, ó, em 40 até 60, vamos supor que a gente tem 50. Beleza? E na outra área da sua ilustração, você tem aqui valores mais claros, de 80 para 100. Beleza? Um jeito muito legal de você criar variação de cor sem precisar ficar criando muitos contrastes, muita variação de valor, é variando a matiz da sua cor, certo? Como que você pode fazer isso, variando a matiz da sua cor? O que é matiz? Seria essa rodinha aqui, ó, onde você vai variar se ela é mais azul, se ela é mais vermelha, etc, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai só brincar com os dois sliders de baixo. Ó, então vamos supor que eu quero fazer essa cor aqui, uma versão mais fria dela, mantendo o meu valor, mantendo o quão escuro ela é. Eu só pego e arrasto o meu sliderzinho aqui para a esquerda, ó. E eu posso até brincar com o A também, ó. Então, aqui eu vou ter uma variação desse valor em outra temperatura, entendeu? E a mesma coisa você pode fazer para outras cores, ó. E a mesma coisa aqui, ó. E não tem o certo e errado do quanto que eu posso mexer para a esquerda ou para a direita. Isso vai variar de acordo com a sua necessidade, com o contexto que você vai fazer. E isso é muito bom, porque se você visualiza isso aqui em escala de cinza, então, por exemplo, se eu criar uma layer aqui, colocar essa layer no modo color e pintar ela completamente de branco, a gente consegue visualizar os valores da nossa cor, certo? Essa imagem em escala de cinza. Olha como eu tenho pouca variação de valor, porque eu travei o L. Eu fiz o L aqui e travei ele completamente, variando só a matiz, que seria os sliders de baixo, né? Por isso que o Lab Slider ele é muito legal, porque de um jeito muito rápido você consegue mudar a matiz. Mas, na nossa Color Wheel, a gente também conseguiria fazer isso, não consegue? Se eu selecionar essa cor aqui e eu mudar só a matiz, teoricamente, eu também mudei a minha matiz e mantive o meu valor, certo? Eu consigo fazer isso com todas as minhas cores, ó. Mas tá vendo como é um pouco diferente? E por que é diferente? E eu coloco no modo de escala de cinza e ele mudou o meu valor. Tá vendo como é mais escuro esse valor aqui? Por que é mais escuro se eu só mudei a matiz? Interessante isso, né?
Isso aqui acontece porque cada cor, cada matiz tem um valor intrínseco a ela. Então, naturalmente, se a gente até printar isso aqui, ó, e colocar a Color Wheel aqui na layer e colocar ela em escala de cinza, você vai perceber que a matiz naturalmente muda de valor de uma forma que está intrínseco a ela. Então, o amarelo, por exemplo, ele é uma cor muito mais clara do que, por exemplo, um violeta, do que esse azul mais um azul ultramar. O amarelo é muito mais claro naturalmente do que um vermelho, certo? O rosa, ele é um pouquinho mais claro do que o vermelho. Então, se eu apenas mudo a matiz, ele vai interpretar que eu também mudei o valor. Só que isso não acontece tanto no Lab Slider. Você percebe? Porque quando eu mudo o Lab Slider aqui, as minhas cores, as minhas matizes também estão alterando junto, né? A gente tem a pré-visualização aqui e ele está fazendo meio que um cálculo para mim para manter o mesmo valor, para manter o L aqui feito. O L está travadinho aqui, entendeu? Essa é a diferença do Lab Slider. Então, em que momentos práticos a gente pode utilizar isso? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui uma imagem que eu fiz utilizando o Lab Slider bastante. Essa aqui é uma imagem que eu fiz utilizando o Lab Slider. Eu não fiz no Clip Studio, eu fiz no Krita, mas é só para explicar para vocês as minhas decisões, né? Tá vendo que de longe a gente não vê tanta diferença de valor aqui no rostinho da personagem? Essa é uma imagem que eu tentei trabalhar muito nos cinzas, nas nuances dos cinzas, certo? Se eu crio uma layer novamente aqui, coloco ela no modo Color e eu vou pintar ela de branco, olha a questão de valor dessa imagem, olha o fundo dela. Percebe como o fundo, ele basicamente não muda de valor? Ele é um valor simples. A mesma coisa no rostinho dela, tá vendo? E como que eu fiz isso? Você me pergunta. Como que eu fiz isso? Muito simples, né? Eu usei o Lab Slider. Então, com o Lab Slider, eu tinha aqui um valor específico e eu fui só brincando, variando ele, ó. Aqui, galera, ó. Eu fui fazendo essa transição aqui, ó. Ó. Eu tô fazendo com o mouse, tá? Ó, entendeu? Eu fui variando aqui os meus sliderzinhos, mantendo eles próximos do centro para não ficar muito saturado, né? Mas com essa variação, eu pude criar uma brincadeira aqui, né, de matizes, de variação de cor, sem precisar ficar exagerando nos contrastes, sem precisar ficar criando um monte de valor. Que esse é um grande problema da pintura que eu vejo, especialmente de quem tá começando, fica criando contraste o tempo todo em todos os lugares. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó, para gerar uma nuance de cor, eu fiz a mesma coisa, eu peguei aqui o valor do brilho do rostinho que ela tinha, e eu só brinquei aqui, ó, para gerar uma variação de cor, para não ficar aquela imagem muito monocromática. Entendeu? Então aqui eu usei na prática o Lab Slider, para isso que ele é muito legal. No começo da pintura, para ser sincero, eu não uso muito o Lab Slider, eu uso mais a Color Wheel mesmo. Eu gosto mais de pintar usando a Color Wheel, mas é uma coisa muito pessoal, né? E aí, na hora de finalizar a peça ou de criar mais variação de valores, eu acabo trocando aqui, usando mais o Lab Slider, entendeu? Então, para isso que eu gosto do Lab Slider. Então, esse vídeo, na verdade, é mais do porquê que o Lab Slider é legal e por que o Clip Studio... E aí fica o questionamento por que o Clip Studio demorou tanto. Porque no Krita já tem há muito tempo, outro já tem há muito tempo. Brincando. Sacanagem, galera. Entendeu por que vale a pena usar em alguns momentos? De novo, não tem ferramenta que vai fazer você pintar bem. Não existe ferramenta que vai fazer com que você aprenda algum fundamento. Não é isso. Mas, às vezes, é legal utilizar uma ferramenta como essa para você experimentar ou para você poder ter o trabalho facilitado em alguma decisão que você tomou. Então é importante que você tome as decisões e escolha as ferramentas que você vai utilizar baseado nas suas decisões. Não só ficar usando ferramenta porque algum streamer barbudo esquisito falou que é bom. Entendeu? Essa é a mentalidade para esse uso de ferramentas, tá? O Lab Slider vai fazer milagre? Não vai fazer milagre. O Lab Slider não vai fazer você pintar bem, mas ele pode te ajudar em algumas situações. Belezinha? A maior vantagem de usar o Lab Slider é travar os valores. Sim. Você pode fazer isso de outras formas, né? Como eu já tinha mencionado. Mas pra mim é travar os valores e poder brincar com a matiz, tá bom? Especialmente pra você mudar a temperatura da sua cor.
Essa mudança de temperatura ela é muito importante, porque, por exemplo, vamos supor que você está pintando uma esfera, né? E essa esfera, você quer criar uma sombra mais quente. Ó, só dá uns toquinhos aqui, ó, pra direita, e aí você naturalmente já vai criar uma sombra mais quente, entendeu? Nesse caso aqui ela vai ficar bem acinzentadinha. E aí, parte da sua área de sombra, vamos supor que você quer esfriar ela. Ó, toquezinho aqui no B, e aí você esfria a sua sombra, ó. Olha que legal pra você gerar variação de temperatura. Vamos exagerar um pouquinho a mudança de cor aqui, ó. Uma cor de sombra mais quente aqui. Sacou? Ah, eu quero variar a temperatura dessa área iluminada aqui. Eu quero fazer porque tem uma... Vamos supor que tem uma parede com uma cor bem quente do lado aqui, ó. Varia pra direita aqui os sliders. E nesse azul, ó, ele vai ficando mais cinza. Olha as nuances que você consegue gerar muito rápido de variação de temperatura. Entendeu? Então não é apenas travar os valores, mas é sim, em parte, travar os valores. Mas é variar mesmo a temperatura, né? Isso aqui, para você fazer render e conseguir gerar interesse e variação de cor, é muito legal, é muito da hora. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube e você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!